Boa tarde, amados alunos da Escola Bíblica Sem Fronteiras. Que bom estarmos mais uma vez, que privilégio podermos estudar a Palavra de Deus juntos. Estamos estudando o livro de Mateus. O livro de Mateus fala para discípulos, fala para aqueles que já nasceram de novo, aqueles que querem caminhar, que querem o reino de Deus, que anelem o reino de Deus governando esta terra, né? E hoje estou aqui para nós darmos sequência. Nossa aula é a aula de número 34. Eu quero chamar, né, você e sua família, quem sabe seus amigos, seus conservos. E caso você esteja sozinho, não esqueça de compartilhar esse vídeo, ou já de mandar aí pelo WhatsApp. Está começando a escola, né? Que bom, já deixe o seu like antes de tudo. Pegue a sua Bíblia, seu caderno de anotações, ou seu iPad, ou o que você quiser aí. Vamos iniciar então o nosso estudo mais uma vez. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Amado Pai, amado Deus, amado Senhor, amado Mestre, amado Rabi, nós queremos te pedir nesta hora que a tua unção venha sobre nós, a unção do ensino, a unção para aprendermos coisas que nós não sabíamos. Amado Espírito Santo, não somente isso, mas que o Senhor nos capacite a praticar, a obedecer tudo aquilo que nós vamos ser ensinados, e que enquanto a palavra seja ministrada, que haja uma transformação de dentro para fora, e certamente uma mudança de vida nas nossas atitudes, para que o nosso testemunho seja real nessa terra, e que muitos possam vir a te conhecer através do Cristo que é expressado através da nossa vida. No nome de Jesus nós oramos e lhe agradecemos. Amém e amém. Você sabe que quando nós deixamos de conhecer as coisas que governam o céu, nós perdemos muitas coisas, né? Sofremos com consequências, né? E as consequências vêm às vezes por a gente não saber a palavra de Deus, né? A Bíblia diz: errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder que há nelas, né? E hoje nós estamos aqui nesse tempo, graças a Deus por isso, gratos a Deus por isso, pelo privilégio, né, para estudar a constituição do reino de Deus, né, por sermos um povo chamado para reinar de fato e de verdade, né? Nós estamos então no capítulo 6, abra lá sua Bíblia do Evangelho de Mateus e vamos fazer a nossa leitura dos versículos 19 ao versículo 27. Na nossa sequência, Mateus 6, dos versículos 19 ao versículo 27. Diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo está cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas?
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Uau! Eu gosto muito desse texto, mas vamos nos ater aos versos de 19 a 24, que o Senhor está tratando dos bens, das riquezas. Na verdade, Deus está interessado com 2 áreas de nossas vidas, uma área particular e uma área pública, né? A área particular fala da oração, do jejum, das ofertas, de uma vida íntima para o Senhor, onde Deus nos conhece no secreto, no coração. Mas Deus também quer tratar conosco na nossa vida pública, no nosso testemunho, a questão do trabalho, do dinheiro. Essa parte, Deus também está interessado. As pessoas têm a mania de dizer, mas Deus conhece o meu coração. Sim, em primeiro lugar, Deus quer o seu coração, mas Ele também está interessado com o seu testemunho, com a maneira como você lida as questões do seu trabalho, da aquisição de riquezas, do seu consumo, né? Apocalipse 12:11 diz isso, diz o quê? Eles o venceram pelo sangue de Jesus e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, eles não amaram a própria vida. Palavra do testemunho não necessariamente é a palavra falada, mas é a palavra vivida. É o seu testemunho de vida. A sua vida tem que falar mais do que as suas palavras. 90% daquilo que você aprende é por aquilo que você vê. 9% é através do tom de voz. Porque você sabe que alguém pode... Você já ouviu aquela expressão bíblica que diz que a bênção que é falada, dita, com palavras duras logo pela manhã, é recebida como maldição, né? Então, Deus está interessado até com o tom de voz que você comunica a sua mensagem. Porque às vezes a sua mensagem é comunicada de maneira bruta, grossa, nervosa. E ao invés de você passar a mensagem, você está afligindo medo nas pessoas. 1% é absorvido pelo conteúdo da mensagem. Nossa, é muito pouco. Então veja, 90% daquilo que você aprende pelo exemplo, né? O que somos fala muito mais do que aquilo que falamos. É por isso que Jesus está nos falando da nossa vida pública, da questão do nosso trabalho, da questão do nosso dinheiro. Jesus nos adverte para a gente fugir dessa hipocrisia religiosa, do materialismo, do mundo, das coisas seculares. E nós vivemos numa geração e num tempo que o homem está muito interessado em possuir, em ter as coisas. Mas a Bíblia nos ensina que ser é muito mais importante do que ter. Tudo hoje em dia é em função do ter. Até a pregação do evangelho, o pregador está sempre focado em dar alguma coisa para as pessoas. Venha para a igreja e você vai ficar rico. Venha para a igreja e Deus vai te dar uma casa nova, um carro novo. Ainda que Deus queira te abençoar, ainda que Deus queira te dar as coisas que você necessita, esse não é o ponto central do evangelho. Mas nós vivemos em um mundo em que tudo está em função de possuir alguma coisa. É tão verdade que nunca se vendeu tanto, se fabricou tanto, nunca o comércio rendeu tanto como nesses dias. Nós somos a geração do consumismo e já é provado que é o consumismo carro-chefe da ansiedade, dos problemas emocionais da vida das pessoas. Veja a quantidade de propagandas nos outdoors, na TV, na mídia, na internet, no seu celular. Você abre o seu celular na internet, o que você primeiro vê são telas invadindo, né, os seus olhos para que você compre, telas de promoção, né? As pessoas estudam para ter um trabalho melhor, para ter dinheiro, para consumir mais e mais, caindo numa roda de ansiedade. Para vencermos o mundo,
Nós temos que amar a Deus em primeiro lugar. O diabo devemos resistir, o pecado a gente deve fugir, mas o mundo, a única maneira de vencer é amando a Deus, é buscando o reino de Deus em primeiro lugar. O mundo em si não é pecado, as coisas desse mundo não são pecado. O problema é quando essas coisas se tornam o centro das nossas vidas, quando essas coisas roubam o nosso coração, tomam o lugar de Deus nas nossas vidas. Nesse texto que nós lemos, Jesus nos mostra que estamos diante de duas esferas, a terra e o céu, duas condições físicas, a luz e as trevas, dois senhores, ou servimos a Deus ou servimos as riquezas, ou a Mamon, como traz em algumas traduções, né, que significa o Deus das riquezas, ou nós servimos a Mamon e suas preocupações, ou nós servimos o nosso corpo, né, ou nós servimos o reino de Deus. São opções, né? São os lados que devemos nos inclinar, né? Optar no nosso caminhar, na nossa vida, ou para um lado ou para o outro. Então a primeira questão desse texto é o tesouro, né? Mateus 6, 19 a 21, vamos ler novamente. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Cremos que Jesus não está ensinando um ascetismo ou um voto de pobreza, um princípio franciscano. Nós cremos que a vontade de Deus é que você tenha uma vida confortada, sim. A Bíblia nos diz que Jesus veio para nos dar uma vida e vida em abundância. Em Isaías 1,19, na parte B, diz que, vamos ler todos: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Então veja, Deus não muda, Ele continua desejando que comamos o melhor dessa terra. É da vontade de Deus o nosso conforto, o nosso completo suprimento, mas nós precisamos avaliar o que é então que Deus está proibindo. Primeiro lugar, não há nenhuma maldição em termos propriedades e bens. A Bíblia não proíbe ninguém de ter uma casa, um carro, uma vida melhor. Em segundo lugar, Deus não está proibindo ninguém de economizar, de fazer uma provisão para os dias difíceis, ou fazer uma poupança, ou fazer um investimento. Deus não está proibindo. A Bíblia não condena essas práticas. Não é errado ter uma reserva para alguns momentos. Isso é precaução, isso é prudência, é sabedoria. Olha o que diz Provérbios 6, versículo 6. Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Uau! O crente que não faz provisão para a sua família, poupando, guardando, aquele que não está preparado para prover a sua casa, é pior do que aquele que não conhece a Deus, meu Senhor, né? Em terceiro lugar, o Senhor não quer que você despreze as coisas boas da criação, que passe a sua vida desejando. Não, Ele quer que você desfrute sem colocar o seu coração nessas coisas. Deus não nega o melhor da terra para nós. Esse texto não é uma proibição de bênçãos e das coisas boas que Deus nos deu em sua criação, mas o que Deus coloca a sua atenção é com o nosso coração. Deus não quer que você acumule tesouros aqui na terra numa vida luxuosa e extravagante. Por que ter uma torneira de ouro, né? Ou achar que você vai ser mais abençoado se você tiver o carro de $1 milhão, né?
Não, você não precisa dessas coisas. Teremos o melhor de Deus sem sermos egoístas. Essa é a sua questão. Ora, se você quer ter um carro maravilhoso, um carro caro e você consegue tê-lo, compre o carro. Mas aceite o desafio de que se Deus pedir para dar o carro para alguém, você esteja desapegado em fazê-lo. Se você tem um carro muito caro e tenha um coração aberto para que, se Deus pedir para que você o entregue na casa de Deus para a construção de um templo, faça. Né? A grande questão é isso. E muitas vezes Deus nos pede o relógio mais caro que você tanto desejou, que você demorou um tempo para comprar, né? Tenha um coração consciente de que você, da mesma maneira como você é livre para comprar, você deve ser livre para entregar quando Ele te pedir, né? Amém, queridos? Termos o melhor de Deus sem sermos egoístas, essa é a questão. O carro foi feito para nos servir, mas muitos se tornam escravos do carro, escravos da casa, escravos da aparência, do desejo de ter, né? Podemos ter as coisas, mas as coisas não podem nos ter. Você pode ter as coisas desde que as coisas não tenham você. Como sabemos se é assim? Geralmente, isso é assim quando há um apelo para dar ou para emprestar, né? E se isso não acontece de jeito nenhum, é dessa avareza, desse egoísmo que Deus está nos exortando. Só levaremos as almas, as vidas, as pessoas para o céu, que ganhamos para Jesus, né? Nós chegamos a esse mundo sem nada e sem nada nós vamos levar desse mundo. Do que adianta você ter um colchão de 8 mil reais e não ter sono para dormir nele, né? Do que adianta ter dinheiro para comer camarão, caviar todos os dias e não ter apetite para comer? Do que adianta termos um carro bom, mas não termos paz para estacioná-lo em qualquer lugar, de não podermos levá-lo a qualquer lugar, de não poder colocar o carro no piso que é terra, que é areia, porque senão vai chover, senão vai sujar, de não poder colocar o carro na chuva. Do que adianta? Devemos ser desapegados dos bens materiais. A única coisa que você vai levar dessa terra são as pessoas que você falou de Jesus, que você pregou, que você ganhou, que foram salvas para a eternidade. Esses sim vão fazer a diferença naquele dia, mas o tesouro que você amontoou não levará quando você partir. Quando nós praticamos atos de justiça na terra, e isso será contado no céu. Vamos falar de uma ilustração bem legal agora, olha só, abra bem os seus ouvidos, uma historinha bem legal. Existem pessoas que sonham em morar nas mansões do céu e caminhar em ruas de ouro. Havia 2 irmãos, um ajuntava tesouros na terra e o outro ajuntava tesouros no céu. O que ajuntava na terra era um homem muito rico, conquistou muitas propriedades, era crente, era salvo, mas colocou o dinheiro aqui na terra. O outro irmão não era rico, mas investia no reino de Deus. Contribuía na igreja com seus dízimos, ofertas para as missões, para as obras. Investia o seu tempo no serviço voluntário da casa de Deus. Os 2 irmãos morreram e aquele que investia no reino, que não era tão rico assim na terra, chegando no céu, havia uma grande mansão para ele, e ele ficou agradecido e entrou para sua casa celestial. O outro irmão rico, que ajuntava tesouros na terra, morreu também, e ao chegar lá no céu, o anjo o levou até a sua casa, um barraco muito simples. Ele ficou muito assustado e disse para o anjo: é isso que tem para mim? Eu morava numa casa tão maravilhosa na terra, com tantos cômodos, e agora eu vou morar aqui. O anjo disse: nós construímos as casas aqui segundo o que as pessoas nos mandam da terra para cá, e foi isso que você mandou da terra para o céu quando você estava lá. Uau! Nosso galardão também está ligado às questões das riquezas dessa vida. E onde nós temos colocado essas riquezas? No céu ou na terra? Colocar riquezas no céu é fazermos coisas aqui que têm repercussão no céu.
Se faço aqui algo que afeta o céu, estou acumulando para a minha vida eterna, para a vida celestial. Se eu gasto meu dinheiro aqui para salvar uma vida, isso afeta diretamente o céu. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mateus 19:21 diz: Jesus respondeu ao homem, ao jovem rico, né, que esteve com ele: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Uau! Onde estava o coração do jovem rico? Estava no dinheiro. Por isso Deus pediu para que ele vendesse tudo. Observe que Jesus não pede para todos venderem tudo e dar tudo aos pobres, mas especialmente aquele jovem que se considerava obediente à lei, né, e queria agradar mais a Deus. Jesus olhou, conhecendo o que havia naquele coração, diz: é simples, vai e vende esse carro, dê para os pobres, e vem e siga-me. Vai e venda essa propriedade, vai, tire esse dinheiro desses investimentos, dessa poupança tão gorda, e ajude na compra da igreja, no sustento desse missionário, e vem e segue-me. Então observe que não é exatamente, mas é o coração. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então, se você deseja que seu coração vá para o céu, leve o seu tesouro para lá, porque se o seu tesouro estiver lá, o seu coração também estará. O povo do reino tem o seu coração no céu, porque lá está o seu tesouro também. Isso significa que o seu tesouro deve chegar primeiro no céu, depois seu coração. Essa é a qualificação de alguém que está levando a vida cristã a sério. Se você diz que seu coração está em Deus, seu bolso também deve estar. A questão do dinheiro incomoda tanta gente, por isso Deus trata tanto desse assunto na Bíblia. Gente, as pessoas são ignorantes contra isso. Há mais de 2.000 versículos que Jesus fala de dinheiro. Dinheiro, gente. Deus não está atrás do seu dinheiro. Ele não precisa de dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Tudo está no domínio dele, mas ele está atrás do seu coração, que está no dinheiro. Em nenhum momento da Bíblia Jesus diz que vai repreender algum demônio, mas ele nos deu autoridade sobre todo o poder das trevas. Nós devemos repreender os demônios, mas há um demônio lá em Malaquias 3 que é repreendido pela obediência da entrega dos dízimos na casa de Deus, né? Vamos deixar claro que dízimos não é para a sua escolha do que fazer com o dinheiro. O dízimo deve ser entregue. Malaquias 3 nos ensina isso: traga seus dízimos à casa do tesouro, né? Não está falando assim, pegue o seu dízimo e veja quem mais está necessitando. Se um irmão estiver necessitando desse dinheiro que é do dízimo, vai dar para ele. Não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo: traga o seu dízimo à casa de Deus, à casa do tesouro, né? Então nós devemos também ter isso em conta. Claro que Deus quer que você separe o seu dízimo à casa de Deus, que você tenha um coração para ajudar o seu conservo, a pessoa que, né, que você vê pelo caminho, claro, mas você não deve e não pode deixar de entregar o seu dízimo para fazer a outra coisa. Não, por quê? Porque o dízimo tem um destino, e a palavra de Deus o destina, que é para o suprimento da sua casa. Agora, se nós não omitimos, não recusamos de entregar o dízimo, a própria casa de Deus consegue ajudar os pobres ou aqueles que passam por necessidades. E nesse caso, você deve levar ao conhecimento do tesoureiro, do seu líder, do seu pastor, aqueles que estão ao seu redor que passam por necessidades. E então a casa que é suprida pelos dízimos e ofertas poderá destinar o auxílio. Assim era conduzida a igreja primitiva. Os diáconos eram aqueles líderes escolhidos para repartir aquele dinheiro para aqueles que necessitavam da ajuda dos alimentos, de uma ajuda maior. Amém? Então veja, somente esse demônio, você conhece na Bíblia, que é o devorador, né, das finanças, é repreendido pelo Senhor através
da prática e da entrega dos dízimos e ofertas. Por isso a gente deve estar atento. Ninguém tem mais tempo para nada hoje em dia. Nós estamos o tempo todo gastando para acumular, para adquirir, para pagar contas. Mas não se iluda, porque a única coisa que você vai levar são as vidas que você conquistar. O dinheiro que ganhamos nessa terra é apenas para o nosso sustento, é para os dias que nós passaremos aqui. Por isso, não faça do dinheiro o seu tesouro, não deposite a sua confiança nessas coisas, porque todas essas coisas vão passar junto com a sua vida. A única coisa que não passa é sua vida em Deus, é aquilo que você construir em Deus. Essa é uma advertência muito séria, porque nós vivemos nos dias de capitalismo, das bolsas de valores, do dólar, do euro, do dinheiro virtual. Vivemos nos dias das riquezas, das paixões pelas coisas deste mundo, dessa vida, e até por homens de Deus que resolveram abolir o dízimo, abolir as ofertas. E Deus diz que nos últimos dias haveríamos muitos falsos profetas. Esse é tão claro que o mundo, o tempo, o espírito do anticristo quer calar a voz da igreja, quer dizer para a sociedade que a igreja já não é mais necessária, que você pode fazer a igreja do jeito que você quiser na sua casa, mas não é isso que a Bíblia nos diz. Por isso você tem na sua terra o QR Code, você tem aí as contas para você contribuir. Nessa aula é um grande momento para que você faça isso. É uma grande hora de você praticar, de você obedecer aquilo que você está ouvindo. Esse é o momento, né, de você fazer isso. E é um grande laço que muitos de nós, filhos de Deus, crentes, salvos, temos caído. Você sabe que a internet tem colocado a palavra de Deus num grande supermercado, e as pessoas escolhem a que ouvir. Esse fala muito de dinheiro, não vou ouvir. Esse fala que tem que ofertar, não vou ouvir. Essa hora da oferta, passa para frente. Não, irmãos, não faça isso, né? Se você quer entrar no reino de Deus, quer ser galardoado, se você quer fazer parte deste reino, se você nasceu de novo, essa é a questão. Não compartilhe essa palavra para quem não nasceu de novo, porque eles não vão entender. Aliás, esse é o grande argumento do mundo, né? Esse é o grande laço, né? Mas se queremos ajuntar tesouros no céu, devemos colocar o nosso coração nessa direção, guardando o seu coração, amando a Deus. Esteja disposto a dar seu carro se Deus lhe pedir, esteja disposto a dar sua casa se Deus lhe pedir, né? Agora veja, se Deus lhe pedir, e também não faça barganhas. Não entregue dizendo, bom, então se o Senhor me deu, o Senhor vai me dar. Não faça isso. Se Deus lhe pediu, Ele pediu, e você deve entregar. A palavra de Deus diz que quem ama esse mundo não pode amar a Deus. A única maneira de fugirmos das garras de Mamon, das riquezas, é amarmos a Deus profundamente, é convertermos o nosso bolso a Deus, convertermos as nossas riquezas a Deus. E alguém pode perguntar, e quanto é? Qual é o valor? É a sua obediência. Sabe, queridos, o Espírito Santo sempre vai pedir para você aquilo que você pode dar. E muitas vezes, no primeiro momento, quando Ele pede, você fala, meu Deus. Você até repreende, né? Você fala, ai, Satanás, sai daqui, sai daqui. Mas a maioria das vezes é Deus mesmo que está pedindo. Você sabe, eu tenho uma experiência na casa de Deus, com a contribuição da casa de Deus, e é triste ou não, mas você sabe que quem sustenta a casa de Deus não são os ricos, são os pobres. E eu sou testemunha com meu marido de pastorearmos, visitarmos pessoas que eram assalariadas, metalúrgicas, pessoas que faziam turnos nas empresas, que tinham um salário pequeno, mas foram esses homens que conseguiram sustentar os seus filhos, construir a sua casinha, comprar o seu carro, e eram fiéis, dizimistas e ofertantes na casa de Deus. Dificilmente essas pessoas passavam por falências tão grandes, sabe? Dificilmente, né? Porque a própria Bíblia diz, jamais um justo vai mendigar o pão, né? E eu lembro, e isso eu tirava como exemplo, eram vidas simples, não eram vidas sofisticadas, sabe? Mas eram pessoas que eram felizes, gratas,
satisfeitas com aquilo que elas tinham, né? E como nós percebemos isso? Quem é que sustenta hoje a casa de Deus nessa pandemia? São os fiéis, irmãos. São aqueles que praticam as coisas, né? As coisas que ouvem, né? São aqueles que são zelosos pela sua casa, né? Ontem eu lia na minha sequência bíblica o Salmo 69, um salmo messiânico, um salmo que revela Cristo em todo ele, e há um texto maravilhoso ali, que Jesus também cita ele nos evangelhos, que diz: o zelo pela sua casa me consome. Nós temos vivido dias em que o zelo da casa de Deus nos tem consumido, não só porque nós estamos desejosos em ter o nosso templo próprio, né? Não só porque passamos por momentos difíceis, né? Mas porque o zelo pela casa em toda a sua extensão, não só pelo local da reunião, mas o zelo por você que é casa de Deus, que pode se perder com tantas vozes falando, né? Com tantos pastores dando tantas direções, né? Então, quando nós ouvimos de Deus, ou você pode me perguntar, e quanto é a sua obediência? Quando obedecemos o Espírito Santo no que tange ao nosso dinheiro e as nossas riquezas, nós estamos ajuntando tesouros no céu. Não sou eu, nem nenhum pastor que vai falar para você quanto você tem que dar, ofertar, dizimar, entregar, contribuir, fazer pactos e ofertas de sacrifício com seu dinheiro, mas é o Espírito Santo. E quando ele falar, seja obediente, seja rápido em obedecer. Sabe, quando Deus nos pede algo, eu fico, ai meu Deus, preciso entregar logo. Eu quero já ir para a igreja, eu quero já transferir o dinheiro, eu quero colocar no altar, eu quero ser rápida. Eu não sei você, mas quando Deus me pede, eu não posso ter muito tempo para pensar, para fazer contas, eu tenho que dar. Fazendo assim, você ajuntará tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e certamente Deus está preparando um lugar maravilhoso para você, que tenha juntado tesouros celestiais e não tem se vendido ao Deus desse século. Eu vou terminar lendo esse texto, não vai dar tempo, na aula que vem nós vamos falar dele, mas nada melhor do que terminar com a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, Mateus 6, 28 a 34, e nós vamos encerrar lendo esse texto. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eles digam que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Tenha um ótimo descanso. Encerramos agora a nossa aula de número 34. Eu quero orar com você depois dessa maravilhosa palavra. Pai de todo o coração, como eu tenho temor de Ti. Oh, dá-nos esse coração para obedecer, e que jamais a nossa mão seja responsável por não ter suprimento na sua casa, por ter não suprimento na vida de missionários, que jamais a nossa mão seja a responsável em reter aquilo que é do pobre, aquilo que é das pessoas que necessitam ao nosso lado. Oh Pai, graças eu te dou por mais uma oportunidade de sermos obedientes e de com alegria expressarmos total satisfação em Ti, sobretudo em podermos cooperar. Oh Pai, nós oramos de todo o nosso coração no nome de Jesus, amém e amém. Eu te abençoo, até a próxima aula, um beijo grande no seu coração.